Teoria dos conjuntos. O conceito de conjuntos é claro que temos a representação de um conjunto, representação tabular, representação através de propriedade, característica, representação gráfica, o diagrama de Venn. Na representação tabular, podemos representar um conjunto sob a forma de tabela, escrevendo seus elementos entre chaves e separados por vírgula. É usual representarmos os conjuntos por letras maiúsculas A, B, C, D e etc. Então aqui nós temos um conjunto A, onde nós temos os elementos A, E, I, O, U. E temos aqui um conjunto B e os seus elementos um, 2, 3 e 4. Propriedade característica. Se uma propriedade P é comum a todos os elementos de um conjunto A e somente esses elementos têm a propriedade P, então um conjunto A pode ser descrito por. Aqui nós temos, é claro, a nossa descrição. Essa descrição significa justamente isso. A é o conjunto formado por todos os elementos X, tal que X tem propriedade P. A questão da propriedade pode ser entendida, por exemplo, você concorda comigo que nós temos um conjunto A que é formado por todos os países da Europa. Qual é a propriedade que se assemelha a esses conjuntos? É como se fosse uma coisa que todos eles têm. Todos eles são países. Agora vamos pegar um segundo exemplo para você entender, para ficar bem simples, uma explicação bem simples. O conjunto B, esse conjunto aqui. Vamos dizer que esse conjunto B é a cor da bandeira brasileira. O que podemos dizer que é uma propriedade característica? A propriedade característica é a cor. É claro que a cor pode ser verde, amarelo, azul e branco. Nós sabemos que um conjunto B é formado por essas cores, mas nós temos uma propriedade característica que é justamente a cor. A representação gráfica, o diagrama de Venn, os elementos de um conjunto são representados por pontos interiores a uma região plana, limitada por uma linha fechada simples, isto é, uma linha que não se entrelaça. Aqui temos uma relação de pertinência. Isso significa que nós temos um conjunto, diremos que esse conjunto é um conjunto A, os elementos são A, E, I, O, U. Note que a letra U é um elemento do conjunto A. E se eu falar para você que a letra F não pertence, ela não é um elemento do conjunto A? Como que eu posso descrever isso matematicamente? Eu posso descrever que U pertence ao conjunto A e F não pertence ao conjunto A. Temos uma relação de continência. Dados os conjuntos, nós temos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A nós temos os elementos A, E, I, O e U. Conjunto B nós temos os elementos A, E e I. Note que o conjunto A contém todos os elementos do conjunto B, mas B não contém os elementos de A. Note esse conjunto. O que esse símbolo significa? Significa justamente isso que está descrito. O conjunto A contém o conjunto B. Então, da próxima vez que você vê essa descrição, esse caractere,
Isso significa que o conjunto A ou determinado conjunto contém o conjunto que estará descrito. Aqui poderá estar descrito, por exemplo, W, S, mas esse pequeno caractere significa que determinado conjunto contém um outro conjunto. Tudo bem? Bom, então vamos entender os outros símbolos. B, o conjunto B está contido em A. Aqui, o conjunto A não está contido em B. E é claro, o conjunto B não contém o conjunto A. Aqui nós temos, é claro, a representação dos nossos conjuntos. Acredito que você consiga visualizar e imaginar. Agora vamos a um exercício muito simples. Vamos fazer um seguinte teste. Eu quero saber aqui nos comentários o que significa isso daqui, o que está acontecendo nessa figura, né? E o que está acontecendo aqui também. Lembrando que eu ainda não mencionei o que significa isso daqui. Mas eu quero saber o que significa isso. E é claro, o que significa isso. Claro que nós temos os nossos tipos de conjuntos. Conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto finito, infinito, iguais, universo e disjuntos. Conjunto unitário é aquele formado por um único elemento. Então, nós temos aqui um conjunto C e o elemento dele é 5. E é claro, temos o conjunto B, que temos aqui x, tal que x é pertencente a um número natural. Esse número natural, que é x, ele é menor que 1. Então, ele é zero. O conjunto vazio, ele não tem nenhum elemento, E ele é representado por duas formas. Ou ele é representado dessa forma, ou ele é representado por essas chaves com nada dentro. Então nós temos essas duas formas de representar um conjunto vazio. Então vamos ao exemplo. Eu tenho um determinado conjunto, X pertence a um número de elementos, tal que x é um número ímpar múltiplo de 4. Bom, sabemos que não existe nenhum número ímpar múltiplo de 4. Então nós temos um conjunto vazio. Conjunto finito é aquele que conseguimos chegar ao fim da contagem de seus elementos. Então, temos o exemplo do conjunto B, onde nós temos 1, 2, 3, 4, e o conjunto H, onde nós temos x, que é um determinado número de elementos, tal que x é estado brasileiro. Bom, temos um número finito de estados. Então, isso é o conjunto finito. Conjuntos iguais, dois ou mais conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Então temos o exemplo do conjunto A, onde temos os elementos A, R, T, E. E o conjunto B, onde temos os elementos R, E, T e A. É notável, é claro que nós temos o que? Nós temos as vírgulas separando os nossos elementos. Acredito que você tenha notado isso. E é claro, os conjuntos são iguais, pois os conjuntos possuem os mesmos elementos e, é claro, não importa a ordem em que os elementos foram escritos, por isso os conjuntos são iguais. Conjunto universo é um conjunto ao qual pertencem todos os elementos de um estudo, ou seja,
é o conjunto que possui todos os elementos com os quais se deseja trabalhar. Um exemplo muito claro são os números menores que 5. Então, eu tenho um determinado conjunto N, onde os elementos são 0, 1, 2, 3 e 4. E no conjunto Z, eu tenho números negativos infinito. É isso que significa esses 3 pontos. São números infinitos negativos. E aí nós temos menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. São números menores do que 5. E é claro, aqui, para ficar mais fácil, são números naturais. O que são conjuntos disjuntos? São conjuntos que não possuem nenhum elemento em comum. Então, nós temos um exemplo aqui do conjunto A. X pertence ao determinado número de elementos do conjunto A, tal que x é par, perdão. Então, x é par. Então, par você sabe, 2, 4, 6, e aí vai. E aí nós temos o conjunto B. X pertence ao determinado número de elementos do conjunto B, tal que x é, e aí o nosso x é ímpar. Então, A e B são conjuntos disjuntos. Então, realmente, os elementos não são comuns a esses dois conjuntos. Subconjuntos. Sendo A e B, expressa-se que A é subconjunto de B, C, somente C, todo elemento de A pertence a B. Isso significa que, por exemplo, nós temos um elemento B, aliás, nós temos um elemento A e esse elemento A ele tem 2, 5 e 3 como seus elementos. O elemento, aliás, o conjunto B, que está em vermelho, ele tem o elemento 2, 5 e 3, que são iguais ao conjunto A. Mas o conjunto B ele tem o 8 e o 9 também. Então, é por isso que nós dissemos que A está contido em B. Então, nós temos aqui no diagrama de Venn, uma forma gráfica, o conjunto B. E nesse conjunto B, dentro nós temos os elementos 2, 5 e 3, que são os elementos também do conjunto A. É por isso que o conjunto A está contido no conjunto B. E é o mesmo exemplo aqui, só que, como você pode perceber, o nosso contém ele está virado, tudo bem? Parece um C, você, por favor, você não pode confundir isso como um C, e sim uma coisa que está contida no nosso primeiro exemplo, e no nosso segundo exemplo é algum conjunto que contém um outro conjunto, tudo bem? Então agora vamos falar dos conjuntos das partes. Bom, a definição de um conjunto de uma parte, seja A um conjunto qualquer, o conjunto abaixo é chamado de conjuntos das partes de A. Então, os conjuntos das partes de A, sendo o elemento 1, 2 e 3, para todo conjunto de uma parte A, nós vamos ter um conjunto vazio. Todo conjunto qualquer, você realmente tem um conjunto vazio. E nós vamos ter também, depois desse conjunto vazio, o elemento 1. E depois nós vamos ter o elemento 2. Nós vamos também ter, é claro, o elemento 3. E aí nós podemos fazer outros subconjuntos. Nós vamos ter o 1 e o 2, o 1 e o 3 e o 2 e o 3. E também temos
o 1, 2 e o 3, que são elementos do conjunto A, são partes do conjunto A, tudo bem? Então, quantas partes de um conjunto A eu tenho? Sendo que eu tenho aqui esses três elementos, vamos contar? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse subconjunto, nós temos 8 elementos, tudo bem? Então, só para reafirmar, o conjunto vazio, ele sempre está contido no conjunto das partes de qualquer conjunto. E aqui eu defini sendo um conjunto A, tudo bem? E vamos dizer que o conjunto A, ele pertence a parte de um conjunto A também. Então, se eu tenho um conjunto, ele vai pertencer ao seu próprio conjunto, ao mesmo número de elementos. É como se fosse um espelho realmente desse conjunto. Então, só para frisar, de um modo geral, se um conjunto A ele tem n elementos, os números de elementos subconjuntos de parte de um conjunto A vai ser sempre essa fórmula 2 elevado ao expoente n. Bom, esse expoente n ele vai corresponder ao que? Ele vai corresponder justamente ao número de elementos que nós temos no nosso subconjunto. Tudo bem? Então, se eu tenho um e dois elementos no conjunto A, eu vou simplesmente pegar o 2 e elevar ao expoente 2 e nós vamos encontrar 4 subconjuntos. Tudo bem? Eu vou apagar aqui para ficar mais visível para você. E aqui nós temos o exemplo do conjunto B. Conjunto B eu tenho 3 elementos. Então, parte de um conjunto B eu vou ter 2 elevado ao expoente 3. E aí nós vamos encontrar o que? Nós vamos encontrar que nós temos 8 subconjuntos. Agora vamos falar da união, intersecção, diferença e complementar. A união de dois conjuntos A e B é um conjunto que contém os elementos que pertencem a ou a B, ou a ambos. Então aqui eu tenho exemplos bem simples de união de conjuntos. Então a intersecção de conjuntos de A e B é um conjunto que contém os elementos de A que também são elementos de B. Então nós temos aí uma intersecção. Então aqui nós temos exemplos bem simples de intersecção, onde nós temos os elementos 3, 5 e 8 que são compartilhados e os outros não são. E aqui nós temos o 3 e o 5 que pertencem ao conjunto A. Porém, esses elementos no conjunto B também existem e eles são compartilhados, porém os outros elementos do conjunto B não são compartilhados. É por isso que nós temos uma intersecção. Então temos a diferença de conjuntos, onde nós temos o conjunto A e o conjunto B. Nessa ordem, é um conjunto que contém os elementos de A que não pertencem ao conjunto B. Então nós temos aqui os nossos exemplos de diferença, onde um determinado conjunto A tem esses elementos e o conjunto B ele tem esses elementos aqui. Isso significa que a diferença de A e B é o elemento 2 e o elemento 6, o número 2 e o número 6. E a diferença do conjunto B e o conjunto A, nessa ordem, é o número 9. Então,
Nós temos um outro exemplo do conjunto A, onde ele é 3 e 5. E o conjunto B, que é o número 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, a diferença do conjunto A e o conjunto B é o que? É um conjunto vazio, tudo bem? Isso também, ao contrário, a diferença do conjunto B e o conjunto A é 2, 4 e 6. Vamos falar agora do complementar de um conjunto. Então, complementar de um conjunto A, ele é denotado por esse símbolo aqui. Ó, e o complementar de um conjunto A, ele contém todos os elementos do universo que não pertencem ao conjunto A. Isso significa que nós temos o complementar de um conjunto A, que o universo menos o conjunto A, ele tem o número de elementos x tal que x ele pertence ao universo e x não pertence ao conjunto A. Então vamos a um exemplo de complementar. Perceba que nós temos o que? Aqui nós temos mais uma vez o conjunto A e o conjunto B. O que é comum em relação a esses dois conjuntos? O elemento 3 e o elemento 5. Nós temos esses dois elementos nos dois conjuntos. Muito bem. Então nós temos a complementar de A em relação a B, onde nós temos claro, a diferença do conjunto B em relação ao conjunto A, pois A pertence ao conjunto B. Isso significa que nós vamos aqui, é claro, eliminar os elementos 3 e 5 e só vai sobrar realmente os elementos 2, 4 e 6. Note que nós vamos falar agora dos conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Então, temos os números naturais, que vão de 0 a infinitos números, e nós temos os números naturais, só que excluindo o número zero. Então temos um 1 e infinitos números. É claro, temos os números inteiros, que são -4, -3, -2. E aqui, é claro, nós temos o 0, o 1, e note, infinito e infinito também. E aqui nós temos os números inteiros, excluindo, é claro, o número zero. E aqui são infinitos números. E nós temos os números inteiros. E o que significa esse sinal de positivo? São números inteiros positivos, tudo bem? Sendo que esses números inteiros positivos são infinitos também. Então chegamos aqui aos números racionais. Os números racionais são expressos em formas de fração. Porém, essa fração A, ela tem que pertencer aos números inteiros e B tem que pertencer aos números inteiros, sendo excluído o número zero, tudo bem? Então aqui nós temos um típico gráfico dos números irracionais, onde eles se encontram fora, eles não se misturam de uma certa forma, os números irracionais. Então, um conjunto de números que não podem ser expressos na forma de uma fração de dois números são números irracionais. Isso significa que eles são decimais infinitos não periódicos, como o π. Nós temos a representação, é claro, do π aqui. E ele também é uma raiz quadrada, ele pode ser uma raiz quadrada de números primos, como a raiz quadrada de 2. Então nós temos os conjuntos reais. E os conjuntos reais nada mais, nada menos que é a união dos conjuntos racionais e irracionais. Então nós temos, é claro, operações com adição, subtração, multiplicação e
divisão. Aí nós temos as quatro operações.